Bom, você é formada em administração, trabalhou por 36 anos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, foi um dos responsáveis pelo Fundo da Amazônia, já foi chefe de departamento do meio ambiente e você ficou muito conhecido pela sua brilhante atuação no Flamengo, que foi entre 2013 e 2018. Eu confesso que eu não entendo nada de futebol, mas com certeza quem vai te assistir aqui sabe melhor do que eu que quando você assumiu era um período muito crítico do time, né? E você conseguiu resgatar essa credibilidade do Flamengo. Uma das curiosidades que eu sei é que o Zico foi um dos seus grandes apoiadores e conselheiro dessa época. E a tua gestão ela foi muito elogiada e considerada um exemplo até hoje. Você ganhou vários prêmios nacionais, internacionais, como melhor gestão financeira, foi destaque até no New York Times. E além de reduzir muito a dívida do clube, que era muito alta, vocês fizeram investimentos, modernizaram muito o centro de treinamento, que hoje é uma referência mundial, né? E na tua segunda gestão, o clube passou a investir melhor em tecnologia da informação, já que a gente está falando de profissões, é uma área que tem crescido, cresce, vai crescer cada vez mais. E isso trouxe uma melhora em vários processos, melhor governança, transparência administrativa, ganho de produtividade, economia de tempo e recursos gastos com processos burocráticos em até 80%, fora os outros softwares, outras plataformas que vocês investiram para a coleta de dados, enfim, para a melhora do clube como um todo e que era tão necessário. Mas com certeza não foi fácil, né? Apesar de ser um clube muito grande, quando você assumiu, eles não sabiam nem quanto eles deviam. Em uma das suas entrevistas, eu ouvi você falar muito sobre a importância da tua graduação na tua carreira, que ela foi fundamental na posição que você tem hoje. E como a gente está falando para uma feira de profissões, especialmente para jovens que estão escolhendo a carreira, para profissionais diversos, muitos que querem mudar de área, enfim, a gente está falando aqui para a gente de todas as profissões e muitos gestores também, porque essa feira está acontecendo no Brasil inteiro, em todos os nossos polos e nas nossas sedes. Então, eu gostaria que, se você puder começar falando sobre isso, fica à vontade, o espaço é todo seu. No final, faltando ali uns 15, 20 minutinhos, a gente pode abrir para perguntas aqui no chat. Então, já anotem as perguntas se tiverem aí. E eu também tenho algumas anotadinhas aqui. Seja bem-vindo de novo. Obrigado mais uma vez, Silmara. É um prazer enorme estar com os alunos, com os professores, com todo mundo que acompanha aqui esse evento da Cruzeiro. Muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês, né? Vai ser um prazer conversar aqui sobre o caso do Flamengo, falar um pouquinho, né, sobre ESG também, sobre gestão e, claro, bater um papo no final. Acho que o importante é fazer uma coisa assim informal, né, bater um papo, né, levar uma conversa assim com vocês e no final cada um, né, é capaz de ter alguma dúvida, seja sobre administração esportiva, seja sobre qualquer outra coisa que eu souber responder, tá bom? Então, atendendo aqui ao pedido da Silmara, eu vou começar contando um pouquinho da minha história acadêmica, né? Eu sou carioca, né? Sempre morei no Rio de Janeiro e fui formado, né, na escola pública, estudei o ensino médio na época, no meu tempo, se chamava ginásio e colegial, no CAP UERJ, né, no Colégio de Aplicação, e fui fazer a graduação na UFRJ, em administração. Na minha época, a gente fazia um vestibular só para economia e administração. O básico era idêntico e depois você escolhia lá dentro. Eu não tenho nada contra economia, pelo contrário, eu gosto muito, tenho vários amigos economistas, mas na hora que eu tive que optar, eu optei pela administração, né, porque eu já estava envolvido, eu já trabalhava, né, eu já estava envolvido em trabalhos que tinham mais a ver com o ramo da administração. E assim que eu terminei a graduação na UFRJ, eu já trabalhava, né, já tinha até um saláriozinho razoável, mas aí eu interrompi a minha atividade profissional para fazer o mestrado na COPEAD. A COPEAD tinha acabado de ser criada, né? Eu fui da segunda turma da COPEAD.
e fiquei 2 anos quase lá cursando o mestrado, e assim quer dizer, a rigor não cheguei nem a concluir o mestrado, porque na hora que eu estava já iniciando o trabalho da tese, apareceu um concurso público para o BNDES, eu fiz e tive a felicidade de ser chamado logo na primeira turma. E, moral da história, eu passei 36 anos no BNDES e lá realmente foi a minha grande escola. E o BNDES, vocês sabem, é um banco, é a principal agência de fomento brasileira. É difícil, o banco hoje está fazendo 71 anos, fez agora em junho. Difícil vocês imaginarem qualquer grande projeto industrial ou de infraestrutura brasileiro nesses 71 anos que não tenha tido o apoio do BNDES. E além dos grandes projetos, o BNDES é um banco que financia as pequenas e médias empresas, né? Tem linha de comercialização de equipamentos, que é a Finame, né? Tem o cartão BNDES, que atinge o pequeno empreendedor mesmo, tem linhas de microcrédito, ou seja, o BNDES ele atua em todo o espectro da economia brasileira, em todos os setores, em todas as dimensões de negócios. Então, passar mais de 30 anos lá no BNDES, né, foi extremamente útil para mim. É um privilégio, né? Quem tiver a oportunidade de trabalhar no BNDES, eu sei que vai ter um concurso aí, acho que ano que vem, né? Então recomendo a todos que tentem se associar, né, a essa instituição assim exemplar que realmente marcou a minha vida, né? E lá no BNDES eu trabalhei, né, 30 anos, né, 36 anos, você roda o banco inteiro, né? Então é difícil você imaginar assim um setor da economia brasileira com o qual eu não tenha lidado. Desde informática, né, que foi por onde eu entrei, e passando por infraestrutura, energia, transportes, logística, área industrial, área social e meio ambiente. E eu talvez tenha ficado mais marcado pela minha atuação no meio ambiente, né, porque foi através da minha atuação no meio ambiente que talvez eu tenha ficado mais conhecido e tenha interagido mais com os órgãos governamentais. E foi também já vamos dizer, do meio para o final da minha carreira. E aí tive a oportunidade de participar das conferências das partes, né, da UNFCCC. Né? Esse ano nós vamos ter a COP 28, se eu não me engano, né, lá em Dubai, agora em dezembro. Em Belém, em 2025, nós vamos ter a COP 30, que vai ser a primeira COP realizada no Brasil, e hoje essa questão ambiental, essa questão das emissões de gases de efeito estufa, do aquecimento global, eu diria que é a principal agenda da humanidade, e eu tenho estado assim em contato direto com ela desde, vamos dizer, o início desse século, lá para 2005, foi quando eu assumi a chefia do Departamento de Meio Ambiente do BNDES. E aí, por conta disso, também foi que eu acabei, ao me aposentar do banco, né, eu ter me interessado por seguir a carreira política. Mas entre a política e o BNDES aconteceu uma coisa muito importante na minha vida, que foi o Flamengo. Na realidade, eu não vou dizer que o Flamengo entrou na minha vida quando eu me aposentei, porque o Flamengo entrou na minha vida. Eu costumo dizer que eu não tenho nenhum mérito de ser rubro-negro, que eu nasci numa família de rubro-negros, com pai, mãe, todos os tios, todos os primos, todos os irmãos, né? E depois seguindo hoje, né,
minha mulher, meus filhos e meus netos. Então, é uma família que não tem nenhuma defecção. E quando surgiu a oportunidade de eu presidir o Flamengo, que sempre foi a paixão da minha vida, eu já tinha uma longuíssima experiência como torcedor, né? Praticamente desde que eu nasci. E, efetivamente, foi uma mudança, vamos dizer, radical, da arquibancada para a cadeira de presidente do clube, né? Eu nunca tinha sido dirigente do Flamengo, né? Nunca tinha participado da política do clube, e a oportunidade de presidir aconteceu meio que por acaso. Eu estava, como eu falei para vocês, já estava no final da minha carreira no BNDES, né? Eu iria me aposentar em 2013, como aconteceu, e em 2012 eu ainda estava pensando o que eu ia fazer da vida, né? Porque eu não gosto de ficar parado, então eu estava pensando, não, de repente eu vou abrir uma consultoria, né, para tentar passar a minha experiência no BNDES, né? Estava pensando no que fazer, e aí havia uma eleição, né, no final de 2012 para a presidência do Flamengo. Eu estava apoiando uma chapa e os cabeças dessa chapa acabaram sendo impugnados, as candidaturas impugnadas, porque eles não tinham 5 anos de vida associativa ininterrupta no clube, e essa é uma condição essencial para você disputar o cargo de presidente e vice-presidente. E aí eles começaram a procurar entre os atores da chapa quem é que tinha os 5 anos de vida associativa, e vários não tinham, que eram pessoas que estavam chegando no Flamengo, né, pessoas, empresários, executivos bem-sucedidos e tal, que queriam levar a sua experiência, levar o seu prestígio, o seu tempo para o Flamengo, mas eles não participavam do clube, não eram sócios. E aí foram procurar entre os apoiadores quem que tinha os tais 5 anos, e acabaram soprando meu nome. Eles diziam, eu conheço um cara ali que é do BNDES e tal, que ele não tem 5, né? Ele tem 30 anos de vida associativa no Flamengo, embora nunca tenha sido dirigente, mas está lá, né? Inclusive comprou o título para todos os filhos, né? É torcedor de arquibancada. E aí perguntaram se eu queria ser o plano B daquela chapa. Eu aceitei, e assim que se confirmou a impugnação do nome dos presidentes, candidato a presidente do Flamengo, e um mês depois eu estava sentado na cadeira lá como presidente. Então, sabe aquelas coisas quando a sua vida vira de cabeça para baixo de uma hora para outra, você nunca imaginou? Foi o que aconteceu comigo. E aí, o Flamengo sempre foi a paixão da minha vida. Eu já carregava uma experiência muito grande dos mais de 30 anos de BNDES, já conhecia, né, boa parte das grandes empresas brasileiras, estava acostumado a avaliar empresas, a acompanhar empresas, e eu fui, de repente eu me vejo comando de uma organização que é extremamente conhecida, popular, com 40 milhões de torcedores, mas que vinha numa crise de credibilidade muito grande, né? Quem é Flamengo, né? A Silmara disse que não gosta de futebol, mas quem acompanha futebol sabe que o Flamengo, há 10 anos atrás, era uma instituição que passava por uma crise extremamente grave. Era uma crise que fazia com que o Flamengo tivesse constantemente 3, 4 meses de salários atrasados para os atletas, para os funcionários. O Flamengo tinha o hábito de firmar compromissos e não cumpri-los, né, o que afeta a credibilidade de qualquer organização, né? Estou falando aqui para milhares de alunos, né, e professores da Cruzeiro que sabem muito bem disso, né? Isso vale para qualquer organização. Se você não cumpre seus compromissos, se você não tem credibilidade, você tem muita dificuldade de fazer negócios, você tem muita dificuldade de interagir com possíveis financiadores, fornecedores, empregados. No caso de um clube, né, estou falando de atletas, de treinadores. E o Flamengo vinha passando por isso, além de
ter um passivo financeiro enorme, que a gente não sabia nem o tamanho, né, como a Silmara falou aqui. E aí, moral da história, de repente, eu saio do BNDES, que é uma empresa organizadinha, né, que uma organização perfeita, em que tudo funciona, e aí vou presidir, né, o meu clube de coração passando por essa crise. Fui eleito, né, e antes de tomar posse, teve posse solene, né, uma solenidade no Salão Nobre do clube, em que eu fui fazer meu discurso de posse. E nesse discurso de posse eu externei tudo aquilo que me incomodava, né, como torcedor. E mais ou menos o que eu disse foi o seguinte, né? Esse discurso eu não sabia que estava sendo gravado, né? Mas depois eu soube que está aí, circulando aí no YouTube, né? Então, de vez em quando eu recebo uns trechos do discurso que eu fiz lá em dezembro de 2012, sem saber que estava sendo gravado. Mas, assim, basicamente o recado que eu dei naquele discurso foi o seguinte: o Flamengo tem um passivo financeiro que é enorme, que nós nem sabemos o tamanho dele, mas nós temos um passivo ético e moral que é maior do que o passivo financeiro. O Flamengo é um clube que tem 40 milhões de torcedores, boa parte desses torcedores são crianças, são jovens, são pessoas humildes, que muitas vezes não têm nenhum outro ponto de referência na vida do que o seu clube de futebol. E eu não Então, sabia, né? o Eu Flamengo soube precisa dar exemplo positivo para essa. Eu soube, Bandeira, que não é só no Rio, né? Que o Flamengo, na verdade, tem muito torcedor em muitos estados, porque não passava jogo. Enfim, estava conversando com um amigo da Bahia, ele falou assim: nossa, tem muito flamenguista aqui na Bahia, porque antes só passavam os jogos deles, né? E eu não sabia disso. Então, é a maior torcida, é uma Não, das é maiores verdade. torcidas que tem, né? Não, o Flamengo é a maior torcida do Brasil, eu diria que do mundo, e 80% dos torcedores do Flamengo estão fora do Rio de Janeiro, né? O Flamengo é a maior torcida de 24 das 27 unidades da federação. Ele só não é a maior torcida em São Paulo, na sua terra, né? Porque os clubes paulistas, né, são muito fortes. No Paraná, porque o norte do Paraná tem uma influência muito grande dos clubes de São Paulo. E no Rio Grande do Sul, porque lá todo mundo é quase como se fosse outro país, né? E é uma rivalidade muito grande. E agora, nos outros estados todos, apesar de existirem, né, grandes clubes, grandes torcidas, o Flamengo é a maior torcida. Todo mundo torce para o Bahia e para o Vitória. Mas passou de Feira de Santana, estados é praticamente a mesma coisa. Então, a responsabilidade a que eu estava me referindo naquele momento, naquele discurso, era maior ainda, porque dos 40 milhões de torcedores do Flamengo, boa parte está fora do Rio. Boa parte nunca foi ao Rio, nunca pisou no Maracanã, mas tem a mesma paixão pelo Flamengo que eu tenho. Então, é uma responsabilidade enorme, né? E eu estava falando de pessoas, né, que, por nós termos um problema sério, né, de educação no país, né, não tem assim uma compreensão muito grande dos grandes temas nacionais, mas conhecem profundamente o que está acontecendo com o seu clube de coração. E quem tem a responsabilidade de gerir um clube de futebol, um clube popular, ele tem uma responsabilidade muito grande de dar um bom exemplo e de fazer com que a administração do clube se reflita em políticas públicas. Então, eu acho que alguém que acompanhou a nossa trajetória no Flamengo e viu como o Flamengo passou de um clube irresponsável para um clube cidadão, eu acho que ele pode perfeitamente associar isso e ter assim fazer um paralelo importante com as grandes questões nacionais. Então, o que eu falei naquele dia foi: nós vamos fazer todos os sacrifícios que forem necessários
para resgatar esse passivo ético e moral. Vamos sofrer dentro de campo, mas vamos fazer o que a gente tem que fazer, vamos fazer a coisa certa. E assim foi. Acabou que eu sentei lá na cadeira, nós começamos a... Gente, quando eu falar aqui na primeira pessoa, eu fiz, eu quero esclarecer aqui que eu não fiz nada sozinho, tá? Eu não acredito em salvador da pátria, eu não acredito Isso vale para as empresas de vocês também, vale para qualquer organização. Não existe essa coisa de salvador da pátria. Quando eu falo eu fiz junto com uma equipe fantástica que eu tive o privilégio de liderar, uma equipe de vice-presidentes amadores que doaram seu tempo, seu prestígio aí para o Flamengo, e principalmente com uma equipe de profissionais, porque um clube com a dimensão do Flamengo, uma organização com a dimensão do Flamengo, não pode ser gerido de maneira amadora. Então, nós já tínhamos a plena consciência de que o Flamengo precisava ser gerido profissionalmente. Mas os princípios e valores que nortearam a nossa administração foram os princípios de recuperação da credibilidade, da dignidade do clube, ainda que a gente pudesse sofrer dentro de campo. E sofremos. E como sofremos? O Flamengo, para vocês terem uma ideia, quando a gente chegou lá, não sabíamos nem o tamanho da dívida. Tivemos que contratar a EY, a Ernst Young, para fazer uma auditoria da dívida. Chegamos à conclusão que devíamos, na época, o número era 750 milhões de reais de dívida. Depois vão aparecendo aqueles famosos esqueletos dentro do armário, e a gente sabe hoje que a dívida naquela época era de 800 milhões de reais. O faturamento do clube era de pouco mais de 200 milhões de reais. Então, o estoque da nossa dívida era praticamente 4 vezes o tamanho do fluxo anual das nossas receitas. E as nossas receitas, boa parte delas estavam penhoradas para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, porque o Flamengo tinha uma dívida tributária enorme, vencida. E aí vocês me perguntariam, o Flamengo não é um clube, não é uma associação sem fins lucrativos, o Flamengo não paga imposto, então como é que ele pode ter dívida tributária? A dívida tributária do Flamengo, gente, não era de imposto, não era de sonegação de impostos, era de apropriação indébita dos impostos que o Flamengo recolhia dos seus funcionários, dos seus atletas, e não repassava para a Receita Federal. E a mesma coisa vale para a contribuição previdenciária. Aí vocês vão dizer, isso é roubo. É verdade, é roubo. É um dinheiro que não é seu, você estava se apropriando, financiava de maneira criminosa. E isso daí é óbvio, que isso aí não se sustenta. Não existe otário, muito menos na Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, nós tínhamos uma dívida enorme com a Procuradoria da Fazenda Nacional e estávamos com as nossas receitas penhoradas. Então, vocês imaginam o que não foi o início da nossa administração. Nós tivemos que fazer, tirar leite de pedra, nós tivemos que fazer todos os sacrifícios, cortar na carne. O nosso time de futebol, que em 2012 tinha terminado o Campeonato Brasileiro em 11º lugar, que é claro que ninguém gosta de ser 11º lugar, então havia uma expectativa, não vamos reforçar o time de futebol. Não reforçamos. Tá? Ao contrário, nós pegamos o nosso principal atleta, que era o Wagner Love, que nos custava mais de R$1 milhão por mês e por conta do qual a gente estava devendo 6 milhões de euros ainda para o clube russo, lá de onde o Flamengo tinha adquirido o Wagner Love. Tivemos que fazer um acordo com ele, com o CSKA, com esse clube russo, devolver o Wagner Love, que era meu ídolo, ídolo dos meus filhos, e abrimos mão do Wagner Love. Tiramos 1 milhão da nossa folha de pagamento, nos livramos de uma dívida de 6 milhões de euros e, em compensação, o nosso time ficou muito mais fraco. Você vê, o Wagner Love está com quase 40 anos, está jogando bem até hoje. Imagina ele há 10 anos atrás, como é que era. E aí foi realmente talvez uma decepção com a boa parte da torcida. Fizemos outras medidas drásticas também, de cortar na carne, interditamos a piscina
olímpica do Flamengo, né, onde os nossos nadadores todos treinavam. Por quê? Porque a piscina olímpica do Flamengo estava rachada, vazava água, muita água, e por conta disso a nossa conta da SEDAI, a SEDAI é a empresa de água do Rio de Janeiro, era quase que equivalente ao salário do Wagner Love, além de ser um desperdício, né, vamos chamar assim, um acidente ecológico, né, você desperdiçar aquela água toda. Era um risco para quem estava na piscina, porque uma rachadura na piscina podia causar um acidente. Então, interditamos a piscina. Aí começou aquela coisa, um absurdo, interditou a piscina, onde os nossos nadadores... Né? Não adianta, tem que fazer. Né? Maldade, você tem que fazer tudo de uma vez só. Né? Os nossos atletas olímpicos, né? O Flamengo tinha alguns atletas olímpicos que eram medalhões, César Cielo, né? Medalha de ouro, né? Os irmãos Hipólito, o Diego e a Daniele, né? E outros. Né? Só que nós não tínhamos grana para pagar eles. Né? Então, foi todo mundo embora. Aí começaram a falar, o Flamengo acaba com o seu esporte olímpico. Gente, ao contrário, foi a partir dali que a gente começou a recuperar o esporte olímpico do Flamengo, que hoje é uma potência. Né? Alguns desses atletas voltaram, inclusive, né, no momento em que eles passou a ter condição de pagar direitinho. Né? Então, quer dizer, começou uma rotina de sacrifícios que era absolutamente necessária, que causou assim, uma certa antipatia no início, mas que não tinha como fazer diferente. E aí, cortando na carne, né, fizemos um acordo dramático com a PGFN, com a Procuradoria da Fazenda Nacional, né, para pagar a nossa dívida vencida, né, proveniente da apropriação indébita, né, que é aquele acordo que você cumpria um mês, pagava, comemorava e não sabia se ia pagar o seguinte. E aí, a nossa dívida trabalhista nós tínhamos 600 ações trabalhistas em que o Flamengo figurava como réu. Né? Porque o Flamengo simplesmente, quando mandava um funcionário embora, ele não pagava as verbas rescisórias. Ele ia para a Justiça do Trabalho e aí a Justiça do Trabalho administrava uma fila de credores do Flamengo que era interminável. Nós tínhamos, quem é rubro-negro deve lembrar na época, né, acordos históricos, né, de dívidas com figuras emblemáticas como Romário, Ronaldinho Gaúcho, Joel Santana, Petkovic. Né, aquilo era histórico. Né? O Flamengo devia assumir um compromisso, não, nós vamos pagar assim, assado. Aí não pagava, a dívida multiplicava. Então, vocês imaginam o que não foi esse início. Né? E o que nós não sofremos dentro de campo também, que Flamengo deve lembrar, nós quase caímos para a segunda divisão 2 vezes, mas firmes ali na nossa determinação, no nosso propósito de recuperar a dignidade do clube. Já passo de 9h30. Como é que foi? Né? Me conta. Aí primeiro vocês organizaram, então, tiraram todos aqueles gastos enormes, cortaram um monte de coisa, e depois, assim, se você puder resumir, e até falando para gestores, né? Que tem muito gestor aqui assistindo também, dicas e o que você, né, assim, como gestor faria, né, fez e quais são as dicas que você dá para os gestores, o que é necessário fazer mesmo? Como você falou, não dá para, né, ter muito coração nessa hora quando está tudo ferrado, mas depois que você organizou, a primeira coisa, pelo que eu entendi, você foi organizando as finanças, organizou, né, o dinheiro dali. E depois? Isso é fundamental. Mas, Silmara, mais do que qualquer técnica, né, mais do que qualquer conhecimento que você aprenda na escola e tal, mais do que qualquer padrão de excelência em administração financeira, o que vale nessas horas são os princípios e valores. Né? Então, quando você começa a agir corretamente, né, quando você tem um objetivo, né, principalmente esse de moralizar uma instituição, isso que é o fundamental. Então, a partir do momento que a gente começou a cumprir acordo, as pessoas começaram a ver o clube de uma outra maneira. Nós tínhamos acabado
tínhamos fechado o contrato com a Adidas para fornecimento de material esportivo. Isso nos ia dar um ingresso de grana de luvas logo no início da administração, que era, né, razoável. A gente estava até imaginando que poderíamos, ainda ingenuamente, achando que podíamos aplicar no time de futebol. No dia da minha primeira reunião lá na Procuradoria da Fazenda Nacional, quando eu vi o tamanho da encrenca, né, o que a gente devia para eles de apropriação indébita, eu falei lá para o procurador: olha, semana que vem vai entrar uma graninha aqui do contrato da Adidas, as luvas. Esse dinheiro não vai nem passar pelo nosso caixa, vem todo para cá. Eu sei que não vai fazer nem cosquinha no que a gente deve para vocês, mas é só para vocês verem que a partir de agora vocês estão lidando com outro tipo de gente, com outro tipo de organização. E assim foi. O dinheiro da Adidas entrou e saiu no mesmo dia, e foi lá para a PGFN para quitar um pouquinho da nossa dívida. E aí a gente começa a fazer acordos com os credores e cumpre os acordos. Então, tem coisas assim que são rasteiras, que às vezes as pessoas até não entendem a importância disso, né? Mas nós tínhamos um empresário que ele trabalhava no ramo de logística e prestava serviço de logística para a maioria dos clubes brasileiros, até hoje. Levava calote de quase todos, inclusive do Flamengo. E aí nós fechamos um acordo com ele, chamamos lá, o meu diretor financeiro chamou ele e falou: olha, nós devemos tanto para você, nós vamos pagar assim, assado, né? Não dá para pagar tudo de uma vez, mas a gente se compromete a pagar dentro de um determinado cronograma, e daqui para frente, né, o serviço que você prestar para a gente, nós vamos pagar em dia. Aí ele fingiu que acreditou, e como das outras vezes, e bola para frente. Aí chega, sei lá, 6 meses depois, esse empresário vem me procurar para me agradecer. Aí falou: presidente, queria te agradecer. Por quê? O Flamengo fechou um acordo comigo lá atrás para pagar, né, e está cumprindo religiosamente. Eu falei: você precisa me agradecer, gente? Isso é um direito seu, isso é uma obrigação minha. Você não tem nada que me agradecer. Né? Eu uma vez encontrei uma professora de natação ali eu andando ali pela piscina, perto da piscina do clube, ali na hora do almoço, aí veio uma professorinha de natação. Falou: presidente, eu queria muito te agradecer. Isso já era algum tempo depois, né, dessa confusão toda. Mas ela veio me agradecer. Eu falei: por quê? Ela falou: porque eu e meu marido estamos comprando aqui a nossa casa própria e tal, nós fomos usar o fundo de garantia, e, para nossa surpresa, o fundo de garantia estava lá. Eu falei: você precisa me agradecer, esse dinheiro é seu, mano. Né? Mas nunca, o Flamengo não recolhia o fundo de garantia dos seus funcionários. Então, esse tipo de coisa vai gerando credibilidade. Né? A nossa dívida trabalhista, das 600 ações, quando chegou no meu 5º ano de mandato, quer dizer, o 2º ano do meu 2º mandato, nós tínhamos zerado, não tínhamos mais nenhuma ação trabalhista. Nós chegamos a ser credores da Justiça do Trabalho, porque eles administravam uma fila de credores, e aí a gente pagava compulsoriamente com um percentual do nosso faturamento. Chegou um ponto tal que nós já tínhamos pagado tanto que nós tínhamos zerado a fila, e eles é que estavam devendo dinheiro para a gente. Aí teve uma solenidade lá no TST, em Brasília, em que o ministro, que é rubro-negro, inclusive, comigo lá, com o meu diretor, meu vice-jurídico, né, que nós chegamos para ele e dissemos: olha, ministro, muito obrigado, aqui nós usamos essa prerrogativa de recolher um percentual do nosso faturamento, né, isso foi extremamente útil para nós, mas gostaria de dizer que nós não precisamos mais disso, e mais, aquele dinheirinho que está lá a gente quer de volta, que é nosso. Né? Então, o Flamengo era credor da Justiça do Trabalho. Então, esse tipo de coisa vai aumentando a credibilidade. Né? Aquela história de nenhum jogador querer jogar no Flamengo porque sabia que não ia receber, acabou. Lembra daquela frase do Vampeta? Né? Eles fingem que pagam e eu finjo que jogo. Né? Esse tipo de coisa não existiu mais. Né? Outro dia fui no programa do Vampeta, lá na Jovem Pan e tal, a gente estava lembrando disso. Treinadores, fornecedores, financiadores
Quer dizer, só para, assim como daqui a pouco a gente vai ter que abrir para perguntas, né? Dando um salto, né, dos meus 6 anos de mandato, dessa fase dramática do início, né, até o final, quando acabou o meu segundo mandato, lembra, a nossa dívida de 800 milhões estava menos da metade. E assim mesmo estava diluída, porque nós conseguimos aprovar o projeto do Profut na Câmara Federal, né? Eu, muito antes de hoje, eu sou deputado, né? Mas na época eu estava do outro lado do balcão tentando aprovar esse projeto. Esse projeto conseguiu diluir essa nossa dívida tributária para ser paga em 20 anos, sem nenhum tipo de benesse, sem nenhum tipo de ninguém perdoou dívida, foi um acordo que foi bom para a Fazenda Nacional e foi bom para os clubes que estavam devendo também, que eles tiveram condições de pagar. Então, a nossa dívida de 800 milhões estava menos da metade. A dívida deixou de ser um problema no Flamengo. O nosso faturamento, que era de pouco mais de 200 milhões de reais, nós multiplicamos por 4. Como que a gente fez isso? Aumentando a credibilidade, aí com isso você pôde instituir um programa de sócio-torcedor, que passou a ser a nossa segunda maior fonte de receita. Você pagando em dia, você consegue certidões negativas, e aí você consegue ter patrocínio de empresas estatais, e aí o Flamengo passou a receber muito mais dinheiro também nas propagandas na camisa, no licenciamento de produtos, né? Quando você comprava um produto que usava a marca Flamengo, antigamente, né, quem vendia esse produto não pagava nada ao clube, né? Nós moralizamos isso daí. Com as certidões negativas, nós conseguimos ter acesso aos recursos da lei do esporte, da lei de incentivo ao esporte, e aí podemos investir no nosso esporte olímpico, né, que daquela crise inicial passou a ser longe o clube que tem mais atletas olímpicos, que tem mais medalhas nas equipes brasileiras. Então, né, o Flamengo hoje, se eu não me engano, são 9 ou 10 esportes olímpicos que o Flamengo pratica em nível de excelência, e o nosso esporte olímpico deixou de ser deficitário, né? Ele se paga hoje. O Flamengo construiu 2 centros de treinamento de primeiro mundo no terreno que a gente tinha lá em Vargem Grande, né, que estava lá há mais de 30 anos no clube, e que a gente tinha um arremedo de centro de treinamento, né, uns barracões e tal. Hoje o Flamengo foi construído na nossa administração 2 centros de treinamento de primeiro mundo, um para a base e o outro para o time principal. Né? O nosso centro de treinamento principal não fica a dever a nenhum centro de treinamento no mundo. Ele foi inspirado no do Chelsea. Né? Foi construído isso com recursos próprios, com recursos que nós viabilizamos, e tudo isso com sacrifício. E o time de futebol? O time de futebol sofreu, a torcida sofreu, eu sou torcedor, nós sofremos muito. 4, 5 anos sofremos muito. Mas quando chegou no final, a gente já estava pronto para ir para o chamado outro patamar, como diria o Bruno Henrique. E assim, né, eu resumiria assim, uma história de sucesso, que é claro que não dá para falar aqui em meia hora, 40 minutos, mas que tem muita coisa documentada sobre isso. E é claro que isso tudo foi construído, né, com competência, foi construído graças ao fato do Flamengo ter 40 milhões de torcedores, é óbvio. Eu tenho que agradecer muito, primeiro, pelo Flamengo ter 40 milhões de torcedores. 40 milhões de torcedores são 40 milhões de consumidores fiéis de qualquer produto a que o clube se associe. E tem que agradecer muito a nossa torcida por ter tido paciência, por ter enxergado que aquilo que nós falamos no discurso de posse lá atrás era para valer, e o sacrifício que a gente iria fazer e que fizemos foi um sacrifício que veio a beneficiar todo mundo. Então, quando eu fui embora em 2018, né, fui embora feliz, com a cabeça erguida, né? Não conquistamos todos os títulos que a gente gostaria, né? Mas sabia que a partir dali o Flamengo teria tudo para ganhar tudo e sempre. Né? E esse é um desafio do Flamengo daqui para frente, né? Porque primeiro não
estragar tudo que nós fizemos, né? E incrementar cada vez mais os conceitos de profissionalismo, de impessoalidade. Impessoalidade é uma coisa extremamente importante. Tá? Durante 6 anos, eu não contratei nenhum parente, nenhum dos meus vice-presidentes contratou um parente, um amigo. Tudo no Flamengo foi feito de acordo com as melhores técnicas de governança. O Flamengo, eu sempre disse, o Flamengo tem a obrigação de ser gerido, né, com a competência da melhor empresa privada e com a transparência da melhor empresa pública. Atraso de salário, nunca mais. Eu lembro a primeira vez que eu me dirigi aos atletas, que eram meus ídolos, que eu gritava o nome deles na arquibancada e tal. De repente, eu olho aqueles atletas todos lá na minha frente e eu devendo 3, 4 meses de salário para eles. Eu falei para eles, eu estou aqui morrendo de vergonha de vocês. Vocês são meus ídolos, ídolos dos meus filhos. E eu estou aqui devendo 3 meses de salário para vocês. Vocês podem ter certeza que isso vai acabar. Eu estou vindo de uma empresa onde eu trabalhei mais de 30 anos e essa empresa nunca atrasou meu salário nem 5 minutos, quanto mais 3, 4 meses. Isso é obrigação. Hoje em dia, ninguém mais... Lembra que uma época, nós estamos, né, no mês de outubro, aí você abria o jornal e o Flamengo paga o mês de abril. Isso aí é tudo na imprensa, né? Isso é notícia. Mesmo quando pagar a folha de pagamento, é notícia. Isso é obrigação. Exatamente. Gente, Bandeira, eu ficaria aqui a tarde toda conversando com você. Eu vou abrir para perguntas, que quem quiser mandar aqui no chat, eu acho que eu consigo ver aqui os comentários de vocês, se alguém quiser mandar. Eu acabei que eu falei de ESG, né? Isso, não, eu queria que você desse uma pincelada no ESG, para quem não sabe o que vai ficar, mas não falou sobre isso, eu queria que você desse uma pincelada sobre isso. Vou falar rapidamente, então. Olha, inclusive fazendo um paralelo com a nossa administração no Flamengo. Essa nossa administração no Flamengo é muitas vezes citada na imprensa como sendo uma administração inovadora, disruptiva. Não, o Flamengo inovou e tal coisa, mudou os padrões de administração e tudo. Olha, isso só é verdade se você comparar com o que é o futebol brasileiro. O Flamengo evoluiu muito na minha administração, na responsabilidade fiscal, na responsabilidade trabalhista, mas falta muita coisa. E o que falta? Boa parte das empresas brasileiras hoje tem consciência de que, se não tiverem aderentes aos princípios ESG, ESG é uma sigla em inglês, que diz basicamente da responsabilidade ambiental, social e da boa governança. Então, se fosse trocar o environment em inglês por ambiente, poderia ser ASG aqui no brasileiro. E isso hoje, o meio empresarial brasileiro já está consciente de que, se a empresa não aderir a esses princípios, ela vai ter dificuldade de competir, porque essa questão da responsabilidade social, ambiental e da boa governança, isso daí é uma demanda mundial. Então, se você quer colocar os seus produtos, se você quer ampliar a sua carteira de clientes, se você quer ter respeito dos seus fornecedores, as empresas têm que partir para isso daí, e eu diria que no meio empresarial brasileiro isso já é uma realidade. Agora, no meio esportivo ainda falta muito. Então, eu diria que os clubes brasileiros, daqui para frente, têm que evoluir muito nessa plataforma ESG. Eu acho que é um dever de casa, não só para o Flamengo, mas para todos os outros clubes brasileiros. Isso no futebol da Europa, por exemplo, já é uma realidade. Na Alemanha já existe uma norma que obriga os clubes a terem padrão de sustentabilidade obrigatórios para disputar o campeonato. Você vai dizer, o Bayern de Munique é um decacampeão, foi campeão 11 vezes seguida. Se ele não atingir os parâmetros de sustentabilidade, ele não disputa o campeonato. Então, é o chamado fair play ambiental. Aqui no Brasil, nem o fair play financeiro chegou ainda. Então, sustentabilidade é urgente. E esse é um dever de casa, é um desafio para os clubes brasileiros evoluir nessa questão
da responsabilidade fiscal, fiscal não, né? Isso aí é obrigação, né? Mas ambiental, social e da boa governança, né? Eu hoje sou deputado federal, né? E estou presidindo lá na Câmara a Frente Parlamentar pela Modernização do Futebol Brasileiro, que pretende exatamente levar para o futebol brasileiro como um todo esses conceitos, né, de exemplo que a gente tentou aplicar no Flamengo. Então, quem sabe um dia nós vamos ter parâmetros, né, de responsabilidade para os clubes brasileiros, né, que nos permitam dar exemplo, não agora para 40, mas para 200 milhões de brasileiros. Mas isso daí acho que pode ficar para uma outra oportunidade, né? Nós Com já estamos certeza. 10 para as 10 e vamos abrir para as perguntas. Claro, sempre dizendo que eu vou ficar à disposição de vocês para voltar aqui e Com certeza, eu quero que conversar você de fale novo. sobre sustentabilidade, que é tão urgente a gente falar sobre isso, mas é um tema que vai render, e se junta comigo, que eu adoro esse tema também, vai dar pano. Mas olha só, uma das perguntas que eu recebi aqui, você já respondeu, que é sobre os valores, né? O quanto isso foi importante para você levantar o time. Então, quer dizer, você colocou aqui uma coisa muito interessante, né? Que é você arrumar a casa, você sendo um bom credor, sendo um bom pagador, você voltou a ter credibilidade, voltou a ter patrocinador, quer dizer, é importante você, enfim, isso foi muito importante na tua gestão, isso acho que ficou como recado para a gente aqui. Aí outra pergunta que eu queria fazer, aí já é uma pergunta minha mesmo, que acho que é para a gente lida muito com pressão, né? Eu, os polos, os alunos, né? Com a pressão de tudo. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante de a gente falar. Como é que você lidou com essa pressão, né? Que como você pegou a casa toda bagunçada, então eu queria que você falasse um pouco e falasse um pouco para esses jovens, né? Que estão buscando uma carreira, que estão buscando uma profissão. O que você daria de dica? O que você falaria aí, sei lá, se fosse da sua família, os jovens aí da sua família que estão procurando uma carreira ou que querem mudar de carreira? Porque hoje em dia a gente tem muito isso, né? Uma pessoa que trabalha numa carreira já não sei quantos anos, mas aquela carreira não faz mais sentido. O que eu faço? Então, eu queria que você falasse um pouco desse emocional agora para gente. Uhum. Então, vamos lá. Sobre a pressão, isso daí quem trabalha no clube de futebol tem que conviver com pressão. Pressão é diária, o tempo todo. Como eu falei, a torcida do Flamengo ela comprou a nossa ideia. Ela se dispôs a fazer sacrifício. Nós estamos falando de 40 milhões de torcedores. É claro que sempre vai aparecer um ou outro que vai ficar insatisfeito quando o time perde do Volta Redonda, por exemplo. Então, esse tipo de pressão, e que às vezes se reflete na imprensa, é uma coisa que a gente tem que encarar e tem que ser forte, não pode transigir. Tem gente que me pergunta, agora que eu estou lá na Câmara Federal, muita gente me pergunta o que é mais difícil, ser deputado ou ser presidente do Flamengo? Aí eu falo, gente, o deputado ele é avaliado a cada 4 anos, quando tem eleição. O presidente do Flamengo é avaliado toda quarta, todo domingo. Né? Porque é claro que ele não é responsável pelo resultado dentro de campo diretamente, mas ele é cobrado. E em qualquer organização, você tem que estar preparado para a pressão e que quando você está consciente de que você está fazendo a coisa certa, que você está seguindo os seus objetivos, você não pode, né, não deve voltar atrás. Então, acho que é um desafio que numa organização da dimensão do Flamengo é muito grande, mas a gente pode projetar isso para qualquer tipo de organização. Sobre essa questão da carreira, olha, eu acho que é importante, isso eu passei para os meus filhos também, espero passar para os meus netos quando eles chegarem lá perto. O importante é você escolher uma carreira, escolher alguma coisa que você tenha vocação, que você goste, né? Que você goste de estudar aquilo e que você sinta que você pode produzir alguma coisa útil. E a partir do momento que você escolher, você se dedique totalmente, você estude muito, você leia muito,
né? E você procure estar sempre atento aos inputs que vêm de fora, né? Então, em muitas profissões, né, eu que já tenho uma certa idade, né, da época que eu escolhi a minha profissão para cá, mudou muita coisa. Tem profissão que existia no tempo que eu era garoto que não existe mais. Você tem que estar sempre ligado nisso, né? É super importante você se atualizar. Não pode ter aquela coisa, não, me formei e agora não preciso mais estudar. Gente, eu estudo todo dia, né? Tenho certeza que a Silmara estuda todo dia também. Então, você tem que estar sempre atualizado. É super importante, em qualquer profissão que você escolher, é super importante você ter noção de finanças, né? Não precisa ser se você é médico, se você é dentista, né? Você não precisa ser um administrador financeiro, mas é super importante você ter noção de finanças, até para você não ser passado para trás. O que mais que eu poderia dizer? Ler é fundamental, é sempre importante. Não estou sem tempo de pegar um livro, tal coisa, mas muitas vezes você lendo artigos no jornal, né, na internet, você consegue se atualizar. E hoje tem várias maneiras de você se atualizar, muito mais fáceis do que na minha época, né? Você tem cursos online, né? Você tem a Cruzeiro aqui, né, que é uma excelente opção também. Então, acho que é por aí, né? E principalmente, né, fazer o que você gosta, né? Se tiver que mudar no longo do tempo, né, como a Silmara perguntou, não tenha medo, né? Tem que ter a responsabilidade, é claro, de não entrar numa aventura. Mas eu conheço muita gente, eu conheço muito engenheiro que hoje é um excelente advogado. É isso, a gente tem muita área assim, né? Que a pessoa escolhe, depois ela tem que mudar, e aí. E você falou uma coisa muito importante, né? Que é você separar o trabalho do pessoal, que eu acho que isso é o mais difícil, principalmente para gestores, né? Você Muito separar o seu importante. ganho, separar as finanças ali, porque para você era muito fácil, você era presidente, você poderia colocar quem você quisesse ali para trabalhar com você, né? Eu tenho certeza que um monte de gente deve ter vindo, né, te chamar, ai, Bandeira, não tem uma vaga para mim? Pois é. Não, e essa coisa do pessoal é super importante. Você, quando está gerindo uma organização, você colocar em primeiro lugar os interesses dessa organização. Você nunca pode deixar que vaidades ou interesses pessoais se sobreponham aos interesses da organização. Eu Você que lembro que uma escolheu vez. sua equipe? A equipe que trabalhou com você foi você que escolheu? Como é que foi essa escolha? Como é que era essa contratação para você ter as pessoas Era certas? de acordo com as melhores técnicas de governança, como em qualquer grande empresa responsável, né? Nós íamos procurar os melhores. Então, não queria saber, não, veio aqui um sócio influente do Flamengo que disse, né, que tem um filho, que tem uma filha que é excelente em determinada área. Não quero saber, gente. Se for o melhor de todos, vai entrar. Se não for, né? Por isso que é importante você não contratar ninguém, nenhum parente, ainda que seus parentes sejam ótimos, né? Porque aí você se credencia a dizer não. Quando alguém pede, nós podemos dizer não, né? E às vezes, quando nesse meio do futebol tem muita vaidade, né? Porque o dirigente esportivo, de certa maneira, é um político, né? E não tem ninguém mais vaidoso do que um político. Então, eu lembro que quando você às vezes tinha que tomar decisões que poderiam até parecer erradas se considerado ali o curto prazo, se considerado os objetivos individuais, mas era a coisa certa a fazer para a organização, para o Flamengo, né? Então, quando nós fechamos o contrato de patrocínio, né, com a Globo, e nós ganhamos um valor de luvas considerável, o que nós fizemos com as luvas? Vários clubes que fecharam o contrato na mesma época investiram as luvas no time de futebol, montaram um time de futebol e ganharam da gente no campo. Luva é uma receita que não é recorrente, que você
recebe quando você fecha o contrato e depois você vai receber quando fechar o outro contrato, 5, 6 anos depois. Você não pode colocar isso no custeio. Então, as luvas nós usamos para quitar dívidas, usamos para completar o nosso centro de treinamento, e boa parte das luvas do Flamengo eu deixei para o meu sucessor, que eu não sabia nem quem seria, mas era a coisa certa a fazer. Muitas vezes você fecha uma venda de um atleta, como foi no nosso caso, meu último ano de mandato, nós negociamos o Lucas Paquetá, na época, para a Itália, lá para o Milan. Foi um valor considerável. Praticamente 90% do valor da venda do Lucas Paquetá ficou para o meu sucessor, que todo mundo sabe que não gosta de mim, mas o quê? Que é a coisa certa a fazer. Eu lembro de um dirigente de grande clube, quando estava fechando o contrato da Globo, ele falou o seguinte: eu não quero saber do futuro, eu quero saber do meu mandato. Não precisa dizer que o time dele vai muito mal, obrigado, e nós que fizemos a coisa certa, conseguimos fazer o Flamengo dar a volta por cima e virar o jogo. Muito legal, Bandeira. Fazer a coisa certa. Acho que ficou essa mensagem para mim: organizar, fazer a coisa certa, que as coisas vão fluindo, né? Acho que é mais ou menos isso. Bandeira, obrigada. Quero agradecer aqui quem participou. Tem um monte de torcedor aqui mandando mensagem, mandando obrigado. O Igor mandou obrigado como rubro-negro. Obrigado por tudo, Bandeira de Melo. O pessoal que participou aqui. Quero agradecer muito, muito, muito. De novo a sua presença. Sei que você está em São Paulo, daqui a pouco você está não sei aonde, a sua agenda é muito cheia. Então, só agradecer mesmo e quero voltar já para falar de sustentabilidade. A gente vai achar um lugar aqui para a gente conversar de novo. Vai ser um prazer. Então, gente, agradecer muito aí quem participou, quem assistiu. Mandar um grande abraço e saudações rubro-negras, que não faz mal a ninguém. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.